nos colocaste, tú nos temiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopra con el viento, tu avivamiento, ungido de este lugar. Sopra con el viento,
Estamos começando mais um programa da Juventude e o nosso objetivo aqui nesta tarde é meditar acerca da Palavra de Deus. E para isso estou aqui com a minha irmã Ellen Grace. Paz do Senhor, irmã Ellen, tudo bem? Tudo bem. Paz, Senhor, a todos os videologados. Paz, Senhor, minha Isabel. Amém. É uma alegria nós estarmos aqui juntas. E antes de nós continuarmos esta programação, que entendemos seja uma oportunidade de Deus falar conosco, nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para falar, para nos tocar. E para isso, convido a irmã Ellen para orar comigo, amém? Vamos orar juntas? Amém. Senhor Deus, Senhor nós Deus, estamos na tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um aleluia. dia, ó Deus. Obrigada, onde Senhor, podemos, ó por Deus, falar este a tua dia. palavra, Obrigada, Deus, Senhor, onde por esta podemos, ó Deus, oportunidade. temos a oportunidade Que nós te pedimos, trazer, ó Deus, a Senhor, tua que tu palavra para tenhas mais pessoas, liberdade ó Deus, para para fazer salvar a aquilo vida que o de Senhor pessoas, ó deseja. Deus. Nós Guia-nos, ó ansiamos, Deus, Senhor, guia-nos, nós ó Deus, para falarmos as palavras precisamos certas da para tua Deus. presença, nós Através dessa programação precisamos de podemos ti, tocar, ó Deus, com Senhor. várias pessoas, Nós que podemos, ó ansiamos Deus, por trazer ter a um tua encontro palavra contigo para dia muitas a dia, pessoas, Senhor, e muitas neste pessoas venham ser dia queremos resgatadas, ó Senhor, Deus, ter um Espírito encontro Santo de Deus, contigo. usa-nos, ó Deus, Precisamos de usa-nos, ó ti, Deus, para falar a Senhor, tua palavra, Espírito de usa-nos, ó Deus, Fala que o nosso único conosco, objetivo toca nos seja, ó nossos Deus, tocar a corações vida de outras e que o pessoas poder de trazê-las Deus pra se ti, ó Deus, é o único manifeste, dando objetivo. força quem É, ó está Deus, falar a cansado, tua dando palavra, ó alegria. Deus, e te Senhor, louvar, enchendo de te agradecer vigor, hoje, ó Senhor, Deus, dando Espírito renovo, Santo de Senhor, Deus. aos teus Senhor, filhos venha, e ó Deus, a filhas trazer que a estão solução pra muitas acompanhando, pessoas que Senhor, não esta têm, ó Deus. programação. Que o Senhor venha Deus, através da faça nossa milagres, vida, ó Senhor, Pai, milagre de falar com cura, Senhor, pessoas, ó opera Deus, o e teu mudar a querer, vida delas, Jesus ó Cristo. Eu te Deus, agradeço enche-nos por teu esta Espírito oportunidade, Santo, te ó agradeço Deus, pela vida da enche-nos irmã tua Ellen, graça, da ó irmã Pai. Tainê, Senhor, da irmã Enche, ó Nassarena, Deus, que estão aqui. do teu Que Espírito tudo, Santo, Senhor, ó seja Pai, para a que venha tua tocar honra e a para a vida de tua outras glória, em pessoas, ó nome Pai, de em nome Jesus. de- Amém. Glória a Deus. Antes de continuarmos, eu gostaria só de lembrar os nossos ouvintes, os nossos irmãos que já estão aí entrando e participando. Nós já temos alguns participantes e logo mais anunciaremos por nome. Mas, antes de nós continuarmos, eu gostaria só de lembrar, irmã Ellen, as nossas atividades que nós temos para esse final de semana. O final de semana é bastante especial, em que teremos várias atividades da juventude, principalmente, né, para toda a igreja, mas especialmente para a juventude. E eu não sei se a irmã Ellen sabe o que nós teremos amanhã, além da consagração e do ensaio do Coral da Juventude e do culto da juventude, que são atividades regulares. Nós temos algo especial às 23h30. De sábado, 23h30, dia 14 de maio, temos Vigília da Juventude, da Juventude da Sede Geral. E os irmãos estão convidados a convidar também outros irmãos para participarem. Será uma bênção. Estará pregando aqui um pastor muito querido e muito conhecido nesse estúdio, irmã Tainê. E quem vier vai saber de quem estou falando e também vai receber, sem dúvida, uma porção maravilhosa da palavra de Deus. Então, estão todos convidados. Agora, irmã Ellen, vamos ler quem já está participando aqui. Nós temos aqui o chat aberto. E a irmã Ellen vai cumprimentar os nossos irmãos que já estão participando conosco. Quero cumprimentar a irmã Solange Teixeira Rico, Paz Oração União, irmão Pedro Wolff, irmão Cauã Oliveira, irmã Priscila Silvia, da área Uruguaiana, glória a Deus. Essa é de longe. Irmã Marli Alves da Silva. Mãe da irmã Taine. Deus abençoe, irmã Marli. Irmã Ana Paula Eduardo. Maninha. Glória a Deus. Minhas manas queridas. Irmã Karina Leonardi. Deus E irmã abençoe. Rode Benacu. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Creio que a irmã Karina deve estar no intervalo de almoço, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, irmã Karina. Vamos então, irmãos. Nós convidamos você que pode abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 48. Nós vamos meditar nesse tempinho que nós temos a respeito dessa passagem. Isaías 48.
A irmã pode ler, irmã Ellen? 48, isso, exatamente. Isaías 48 e versículo 10, que nos diz: Eis que te purifiquei, mas não com a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha. Ora, olha, a prata, ela é purificada no fogo. Nós sabemos que hoje em dia existem outras formas de purificação de metal, de separação de impurezas, até um método chamado eletrólise, em que se usa eletrodos, mas naquela época não se havia descoberto isso ainda. E o método mais... Era o jeito que era usado. O jeito que é usado, a forma que era usada para purificar a maior parte dos metais, porque o metal tem uma alta temperatura de fundição, qual era? O fogo. E aí Deus está falando ao povo de Israel: olha, eu vou purificar vocês. Mas não para que se gere prata ou como, ou visando esse resultado. E não com este fogo que é usado para a purificação da prata. Mas eu vou purificar vocês numa fornalha. E não é a mesma fornalha, não é o mesmo fogo que eu purifico a prata, mas é quente. Queima. E essa fornalha é a fornalha da aflição, irmã Ellen. Simboliza o sofrimento. Simboliza o sofrimento. A fornalha do sofrimento. Vamos ler lá em Malaquias, um pouquinho mais para frente, 3, no capítulo 3 e no versículo 3, a Bíblia nos fala um pouco mais dessa figura de Deus como um purificador. Malaquias 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então vejam, irmãos, aqui Deus está falando que assim como Ele purifica a prata, Ele pode purificar prata, Ele purificará os filhos dele. Ele purificará o povo dele, o próprio Deus há de purificar. E no versículo anterior que nós lemos, a gente vê um método que é usado para isso, um método da purificação. Um método que Deus usa muitas vezes para tirar as impurezas. E qual é esse método? A aflição, o sofrimento. Sim, Deus vai colocar em situações em que a gente vai ter esse sofrimento e vai fazer que nós venhamos ser mudados. Por quê? Porque quando, lá no Jardim do Éden, né, nós tínhamos perfeita comunhão com Deus. E à medida que nós saímos da presença de Deus, nós provocamos a nós mesmos, muitas vezes, o sofrimento. E Deus permite esse sofrimento. Porque Deus sabe que por meio desse sofrimento, algo de ruim que carregamos por causa do pecado pode ser das nossas vidas. E é interessante que lá em Romanos 8:28, Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, deste sofrimento, Deus faz uma carruagem para levar-nos às alturas com Ele. Deus faz desse sofrimento que passamos uma carruagem para irmos para o seu plano. Sim. Deus faz desse sofrimento algo bom para nos purificar. Mas, irmã Ellen, eu não sei, irmã, mas eu, assim, quando estou na presença de Deus e sinto aquela glória, aquela coisa maravilhosa, assim, eu saio do culto ou estou lá naquele momento de oração e eu penso assim, que coisa maravilhosa, a minha vida vai ser, para mim, que compreendi o que é ser crente, coisa boa, experimentei da presença de Deus, eu não espero sofrimento e eu não gosto de sofrer. Sim. Eu não quero sofrer. Sim, e o bom é que nós temos a esperança que nos momentos piores da nossa vida, nos sofrimentos, a gente vai ter o consolo, porque já aconteceu comigo de estar sofrendo muito, muito mesmo. E daí eu ajoelhar e falar com Deus e parece que, tipo assim, é um consolo, sabe? Falar com o frente de Deus é tão bom.
É Que a gente verdade. esquece todo o sofrimento, a gente esquece porque a gente entende que Deus nos ama, Ele tá aqui conosco, a É gente não verdade. tá sozinho. Mas na hora do sofrimento é difícil, não é? É, Na hora Muito que a difícil. gente está passando o sofrimento, a gente pensa, mas eu sou crente. Eu estou na presença de Deus e eu sofro. sim. Mas, irmãos, apesar de nós termos encontrado um Deus de tão grande amor, de tão grande afeto por nós, nós precisamos passar pelo sofrimento. E, irmã Ellen, às vezes, em diversas passagens, melhor, da Bíblia, Deus nos mostra situações de grande sofrimento. E quando nós nos deparamos com essa situação, ou quando simplesmente ao ler, ou muito mais quando nós vivemos, nós sentimos a dor, né? Nós sentimos a dor daquela pessoa, ou nós entendemos, nós conseguimos identificar claramente a dor que nós carregamos. Exatamente. Muitas vezes é a dor da correção. Deus está nos corrigindo. E isso nos dói, irmã Ellen. E nós pensamos muitas vezes, mas por que eu estou passando isso se eu sou crente? Por que eu estou passando isso, Senhor, se eu te amo? Por que o Senhor está me infligindo a mim este sofrimento? Se eu estou na tua presença, o que eu tenho feito de errado? Sim, ou às vezes a gente pensa, mas por que Deus permite a gente passar por isso se Ele nos ama tanto? Exatamente. Esses pensamentos. Muitas vezes gera uma confusão na nossa mente. Aí nós pensamos, mas se eu vim para a igreja e estou sofrendo, que diferença há de eu viver no mundo? Estou sofrendo para fazer a vontade de Deus. Estou sofrendo dificuldades no meio em que eu estou com os irmãos. Por que ficar aqui? Por que permanecer? Essa é a promessa de Deus para a minha vida, o sofrimento. E, irmãos, pode falar, irmã. Sim, e como eu falei, né? Além do consolo que Deus nos dá que o mundo não tem, né? Porque muitas vezes o mundo não tem ninguém para consolar, é só a pessoa e seus problemas. A gente tem Deus, ainda a gente tem uma promessa de Deus de que isso vai cooperar para o nosso bem. Exatamente. E é diferente de sofrer no mundo, né? Porque não tem, como não tem esperança. Exatamente, é verdade. Isso nos dá certeza. Mas muitas vezes, até a gente compreender isso na hora do sofrimento é difícil. Em Provérbios, e corroborando o que a irmã estava falando, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, o Salomão ele fala, olha, o Senhor, como um pai que corrige o seu filho, corrige aqueles que ele ama. Então a gente sabe, olha, se eu estou passando por esta correção que está me doendo, eu não estou diante, né, de um Deus irado, ou de um Deus malvado, ou de Sim, um como Deus as pessoas maldoso. pensam, né? Como pode parecer como as nossas próprias emoções e sentimentos talvez estejam nos gritando. Mas o que está me acontecendo neste momento de correção que está me doendo é que Deus, Ele está trabalhando na minha vida. E agora, irmãos, eu não sei, né? Nós não sabemos qual é o sofrimento, o que está afligindo cada um de nós. Mas talvez, irmãs, nesses últimos 2 anos, nós temos visto aumentar tanto o sofrimento. Eu conheço uma irmã que perdeu o avô e a avó, né, por conta da Covid. Muitos irmãos que passaram por episódios difíceis em decorrência do isolamento. E há grande sofrimento. E mesmo na igreja nós vemos os nossos irmãos sofrendo. E houve, irmã Ellen, no povo de Israel, um episódio assim, aterrador. Um episódio desesperador. A Bíblia fala em 1 Samuel, nós podemos acompanhar aqui. Em 1 Samuel, no capítulo 4, a Bíblia fala, irmã Ellen, que
o povo de Israel saiu em confronto com os filisteus. E aí eles chamaram o povo de Israel, que estava em decadência espiritual. E eles estavam perdendo. E aí eles chamaram a Arca da Aliança, e quando a Arca chegou, eles fizeram assim, ó, um rebuliço, eles gritaram, eles festejaram. E aí os inimigos viram aquilo, se atemorizaram, mas olha, agora a gente vai ter que lutar de verdade. E os inimigos se reuniram e venceram o povo de Israel. E foi grande matança. Foi assim, ó, uma matança tremenda. Escapou um lá. Não só um, mas escapou um e saiu correndo. E foi para a cidade e foi avisar todo mundo. O que tinha acontecido? Devastação no meio do povo de Israel. Muitas viúvas começaram a chorar. E diz que o sacerdote Eli, que estava no templo, ouviu. Meu Deus, o que aconteceu? Muitas viúvas chorando. E aí o mensageiro chega e fala para o profeta, para o sacerdote Eli, mataram muitos do povo, né? Nós fomos derrotados, o povo de Israel foi derrotado e mais. Levaram a Arca da Aliança. E esse capítulo conta que, naquele momento, uma das tantas viúvas que haviam surgido em Israel em decorrência da morte dos tantos soldados que estavam em batalha e foram mortos pelos filisteus, uma viúva que estava dando à luz, ela soube da notícia, ela deu à luz e ela disse, a glória de Deus se foi. É tamanha tristeza, irmã Ellen, é tamanho sofrimento nessa situação, que ela não tinha mais esperança alguma, e ela diz assim, olha, a presença de Deus não é mais comigo. Não tem mais razão para eu viver na casa de Deus. Não tem mais motivo para eu permanecer aqui. A glória de Deus se foi. Era apostasia, e é o que nós estamos vivendo, a apostasia de tantas igrejas evangélicas, de tantos pastores que apostataram da fé. Era isso que ela estava vendo, e ela se deparou com um sofrimento na sua alma. E aí o seu filho nasce e ela diz, acabou. E realmente acabou ali. Acabou para ela. Acabou, né? Acabou para ela naquele momento e ela diz, a presença de Deus se foi. A glória de Deus se foi. E aquela mulher morre assim. Só que, irmã Ellen, é muito interessante. Porque no mesmo ambiente, o sacerdote morreu, muitos homens morreram, uma mulher morreu desesperançosa, talvez de desesperança. Sim, talvez, tipo assim, ela se atacou tanto das suas emoções que acabou morrendo. Exato. Mas, no meio de tudo aquilo, havia alguém, uma pessoa, que não havia se apostatado e, diante de todo aquele sofrimento, continuou na presença de Deus. E quando a glória de Deus aparentemente havia ido da casa de Deus, a glória de Deus se manifestou na vida de um homem. E aquele homem começou a pregar o arrependimento na nação de Israel. E por meio daquilo, a arca de Deus foi trazida de novo para Israel. Então veja, irmã Ellen, irmãos, muitas vezes, neste sofrimento que nós estamos passando, nós clamamos a Deus e parece que há um céu de bronze, irmã Ellen. Muitas vezes é a doença que aflige o nosso corpo de tal forma que 24 horas sentindo aquela dor, nós não conseguimos mais contemplar a glória de Deus, a presença de Deus. Sim, é como se fosse, por exemplo, momentos de vazio, que a pessoa não consegue sentir absolutamente nada e começa a desistir de tudo. É como se fosse um estágio de depressão. Exatamente. E exatamente nesse momento de dificuldade, que a gente não consegue achar razão para continuar, não consegue achar alegria, não sente nada. É só aquela dor insuportável. É só aquela dor. E aquela dor muitas vezes ensurdece. A pessoa Sim. é tão alto o barulho das ondas do mar
que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Sim, ela se esquece de Deus. Ela não Se consegue, esquece. mesmo que ela Exato. tente, ela não consegue. E aí a pessoa vai dando vazão, muitas vezes, àquela desesperança, como fez a mulher, a viúva que faleceu ali dando a luz ao seu filho. Vai dando voz àquela desesperança e aquela agonia vai tomando conta da vida dela e ela se esquece que há como ser Samuel no meio do sofrimento. Há como levar diante de Deus o sofrimento de tal modo que Deus faça desse sofrimento uma carruagem para nos levar ao encontro dele, uma carruagem para nos levar ao encontro da sua vontade, uma carruagem para nos levar ao encontro do seu plano perfeito para as nossas vidas. E aí, irmã Ellen, nós podemos ver lá em 1 Pedro, algumas passagens belíssimas que Deus nos mostra como Ele precisa agir na nossa vida. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3, a irmã pode ler até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo uma nova vida, esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não o havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. Olha só, irmãos, Glorioso. que coisa tremenda. Aleluia. Glória a Jesus. Nós, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Essa fornalha da aflição, irmã Ellen, ela gera algo que é mais precioso do que o ouro mais puro, do que a prata mais purificada, do que a prata que passa pelas maiores temperaturas para Deus purificar, para que ela seja purificada. Quando Deus nos carrega pela fornalha da aflição, e como Jó, nós encontramos com Deus, no meio àquele sofrimento, muitas vezes, Deus gera algo em nós que é maior, é mais forte, é mais poderoso, é mais valioso do que o ouro, do que a prata. E o que é isso? A fé. E é justamente isso que o diabo vai tentar derrubar quando nós estamos sofrendo. Quando as nossas emoções nos causam sofrimento. Quando nós estamos padecendo, quando há alguma coisa, alguma circunstância ao nosso redor que tem nos causado sofrimento. Aleluia. Aí, quando o diabo quer usar aquilo para afastar, para destruir com a nossa fé, Deus está falando, olha, por meio da fornalha da aflição, eu farei com que a fé de vocês
tenha valor maior do que o ouro. E essa fé, o fim dessa fé, o que é? No finalzinho do capítulo 9, do versículo 9 de 1 Pedro. Qual é a finalização? Alcançar a salvação da nossa alma. Deus quer, o objetivo de Deus nessa terra não é simplesmente nos abençoar com as coisas terrenas. Mas para além de tudo isso, muito mais, né, do que um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, ou uma satisfação de um desejo que temos ardente neste momento e que por não ser correspondido nos faz sofrer, o que Deus quer é que nós sejamos salvos. Sim, Aleluia. e só tirando um parênteses, é muito importante isso, falou sobre a fé, porque quando a gente está naquele momento que eu falei, né, que a gente não tem vontade de viver, a gente perdeu a fé, porque a gente perdeu a fé pelo que vai acontecer. A fé é a certeza de algo vai acontecer, Deus vai fazer algo, e a gente perde essa esperança, a gente perde a fé porque a gente não acredita que nada mais poderá acontecer, nada poderá mudar a nossa vida, que a nossa vida acabou porque a gente não tem fé. Exatamente isso. E é o que Deus faz ao contrário. Deus nos dá fé. Coisa tremenda. Aleluia. E aí, se nós virarmos a página, irmã Ellen, oh, glória a Deus. E Pedro está dizendo, olha, talvez, irmão, talvez você aí que esteja planejando a sua vida e os seus planos não dão certo, esteja sofrendo por conta disso. Olha, você como crente vai passar por tribulação. Mas esse sofrimento vai gerar em você não uma fé diminuta, mas uma fé fortalecida, uma fé maior, uma fé poderosa, que vai te levar ao encontro verdadeiro com Deus de tal modo que nada, até o fim da sua vida aqui na terra, vai te afastar de Deus e no fim você terá a vida eterna e a salvação da tua alma. E aí, se nós viramos a página, depois de Pedro ter escrito isso, ele continua dizendo no capítulo 2, e olha o que fala o versículo 1, a irmã pode ler, irmã Ellen, o versículo 1 até o versículo 6. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, inveja e todas murmurações. Só uma pausa, olha. Essa fornalha da aflição, essa fornalha do sofrimento que você está passando, ela vai queimar. Ela vai queimar, irmã Ellen. A inveja, a malícia, os fingimentos, a hipocrisia, a mentira. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E isso que nós precisamos ter queimado na nossa vida. E é esse sofrimento que tu está passando que está te ajudando a te colocar na presença de Deus e a buscar a purificação. Esse sofrimento não é para a morte, não é o momento em que a presença de Deus se foi, mas é o momento em que Deus vai começar a restaurar o povo de Israel. É o momento que Deus está usando para restaurar a nossa vida e nos ensinar alguma coisa. E nos preparar para o que Ele tem. Exatamente, glória a Deus. Aí pode continuar, irmã Ellen, por favor. Tá. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal na esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vamos ler também o versículo 9 e o 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia.
Ó, versículo 21 do mesmo capítulo. Vamos continuar. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Podemos continuar. Até o final do capítulo. O qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual também não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Acho que é pastor. Veja, irmã Ellen. Antes, não éramos povo. Nós carregávamos conosco coisas que nada nos identificava com Deus. Agora Deus trabalha na nossa vida. E assim como Jesus Cristo passou por esse trabalhar e por meio do sofrimento aprendeu a obediência, nós temos que passar por um processo em que Deus vai nos limpando e cada vez mais nós vamos nos identificando com esse Deus. Nós vamos nos tornando sacerdócio santo. Aleluia. E o exemplo de Jesus, irmãos. Quem mais passou por fornalha tão grande como Jesus? O pior sofrimento, na verdade, é o sofrimento que ele passou, sofrimento físico e emocional. Ou seja, envolveu todas as áreas da vida dele. Verdade. Não existe sofrimento pior que Jesus passou. Exatamente. E o conjunto de todos os sofrimentos que ele passou também faz com que ele seja o que mais sofreu. E veja, irmã Ellen, uma coisa que eu acho curiosa é que Jesus nasceu em Belém. E Belém, Bethlehem, significa casa do pão. E como é que se faz o pão? O pão vem da farinha de trigo. O trigo, já como semente, já para crescer, precisa morrer. Depois ele é esmagado. Depois ele é moído, triturado para fazer a farinha. Depois que tu faz a farinha, vai pro forno, queima, aquece. Eu não aguento passar no forno que o pão passa. Se me colocam no forno junto com o pão, eu queimo, eu morro. Mas ali está se formando um pão. E ali, lá em Belém, lá na fornalha, na casa do pão, veio Jesus Cristo. E na fornalha da aflição, Deus fez com que Jesus Cristo exalasse o perfume mais cheiroso que já se pôde sentir. Exalasse o amor mais glorioso que já se pôde ver. Exalasse a misericórdia mais grandiosa de que se tem notícia. Aleluia. Na fornalha da aflição, meus irmãos, na fornalha do sofrimento, aleluia, Deus vai tirando das nossas vidas toda a imundícia. Não temos por que despregar, né, desarraigar da fé no momento de dificuldade, mas saibamos que neste momento de dificuldade, Deus quer fortalecer a nossa fé. E o exemplo do pão é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. É um exemplo do que aquilo que Deus usa situações para realizar na nossa vida. Vamos ler para encerrar esta meditação, Salmo 55, 22. Irmãs, muitas pessoas, né, muitos de nós passamos por momentos, e alguns estejam passando por momentos que é tão grande a dor. É uma dor na alma. Nós não conseguimos... A pessoa ela não consegue ver nada além. É dor talvez no corpo, ela não consegue ver nada além. Mas nesse momento, né, em que se está parindo o filho da desgraça, que a gente quer chamar de acabou, dizendo que tudo já se acabou, a gente quer deixar uma palavra. Vamos à palavra e vamos ver o que Deus Deus nos diz. Em Salmo 55, 22, irmã Ellen. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. Pode ler o próximo. Tá, continua? Uhum. Até o final.
o 23, Tá. por favor. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lança-me sobre minha iniquidade e com furor me aborrecem. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. A Bíblia fala que não nos sobrevém prova maior do que a que nós podemos suportar. Por maior que seja a luta, irmã Ellen, Deus não permitirá que você seja abalado. Não é a vontade de Deus que você seja destruído. Deus não vai te levar por prova maior que tu possa suportar. Ou seja, na prova que tu está passando, existe graça suficiente para você vencê-la. Aleluia. Em Isaías também, em Salmos, no capítulo 46. Aí. E o verso... Salmos 46. Vamos voltar um pouquinho. E o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, Deus é o teu refúgio. Aleluia. Irmãos, vamos nos esconder em Deus, vamos buscar esse refúgio em Deus e vamos passar pela fornalha da aflição, dando glória a Deus e pedindo e clamando para Deus que Deus limpe a impureza. Porque também o objetivo, irmãos, não é a gente viver atribulado, é passar por fornalhas, passar pela correção e nunca se permitir e continuar agarrado às impurezas, às imundícias. Não. Que este sofrimento, esta oportunidade que Deus nos abre, seja para nós nos humilharmos na sua presença, irmã Ellen, e permitir que Deus nos limpe das nossas impurezas. Proveite, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Que Deus possa, irmãos, que nós possamos aproveitar este momento de Deus para as nossas vidas e não permitir que o diabo coloque mensagens de derrota, porque Deus sempre será o nosso refúgio em qualquer momento e nunca permitirá que nós morramos neste deserto. Amém? Deus a certeza de que não importa o que a gente passe, a gente vai conseguir porque a gente está com Ele. Amém. Irmã Nassarena, para encerrar, vamos cantar um louvor? Amém? Não se apagará, 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 não se apagará. Paz do Senhor, vamos adorar o nome do Senhor. Dessa vez a gente vai cantar em espanhol. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque
vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus tem o controle dessa situação. Vamos orar, irmã Ellen. Nós temos aqui mais participações. Irmã Rode Benacu, irmão missionário Eduardo Baez, pai da irmã Nassarena, irmão Marcos Leonardo, irmã Marcela Guedes, irmã Prisca, irmão Ezequiel, irmã Késia Machado, que estava de aniversário ontem, Deus abençoe. All Letras Worship, Deus abençoe. Danilo Lopes, Miriam Machado, Lise Alves, Deus abençoe, querida irmã. Irmã Pamela Severo, irmã Cátia Glória a Brito, irmã Lucimara Oliveira, irmã Esther Alves, irmã Jéssica Bosco, irmã Marlene Ramires. Que Deus abençoe cada um. Vamos fazer uma oração para nos despedir? Amém. Amém? Irmã, pode orar? Senhor Deus, viemos em Tua presença, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, por essa maravilhosa palavra, ó Deus, que com certeza, ó Deus, falou com muitas pessoas, ó Deus, que estão em sua casa, ou seja, que estão ouvindo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha convencer, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha mostrar, ó Deus, o Teu projeto na vida dessas pessoas, que essa palavra venha mudar, ó Deus, a todas as pessoas que ainda vão assistir esse programa, que o Teu Espírito Santo venha mudar essas pessoas, venha trazer o consolo, ó Pai, que nos momentos de dificuldade não venhamos, ó Deus, somente olhar para nós, nossas emoções, mas venhamos colocar elas para Ti, para o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso refúgio, e que nós venhamos encontrar em Ti, ó Deus, um Pai que cuida de nós, que embora tudo que passamos está no controle, ó Deus, que isso venha, ó Deus, transformar a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém.